Salve, 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 rapaziada! Confesso pra vocês que eu tava com muita saudade de falar isso aqui pra vocês, sorriso no rosto, porque hoje é dia de Atlético, porque hoje é dia de Furacão, e eu vou ser bem sincero com vocês, apesar daquela reta final de temporada que resultou em rebaixamento e tudo mais, eu tava doido de saudade de voltar a ver o Clube Atlético Paranaense em campo, e dá pra dizer que hoje tem estreia do Campeonato Paranaense, estreia de uma temporada muito desafiadora que o Atlético tem objetivos grandes, mesmo estando na Série B. Estreia de uma temporada de reconstrução para a instituição Clube Atlético Paranaense, para a autoestima do torcedor do Atlético, para o Clube Atlético Paranaense voltar para onde ele nunca deveria ter saído. Então, no final das contas, uma temporada que o Atlético vai ter que, ao mesmo tempo, se superar, saber lidar com o fato de ser o principal time do Campeonato Paranaense, o principal time da Série B. Se a gente quer começar a falar de desafios, talvez esse seja um dos mais importantes. A maturidade de saber se impor tecnicamente, a maturidade de ser a principal equipe, a maturidade de ser o principal time. Isso aí não é fácil, isso aí não é no estalar de dedos. Você vai ter que encarar muita retranca, você vai ter que saber, pô, se impor num ataque contra a defesa ali durante basicamente toda a temporada. Você precisa ter alternativas ofensivas para saber se impor contra adversários mais fracos. Você precisa saber se proteger das transições dos adversários, você precisa saber se proteger dos contra-ataques. Então o Atlético ele tá muito em foco em 2025. Tá em foco por ser o primeiro time do Campeonato Paranaense, o principal time do Campeonato Paranaense, o maior time do Campeonato Paranaense. Tá muito em foco por ser o principal time da Série B. E isso vai fazer com que o Atlético precise ser maduro o suficiente para os desafios que a temporada naturalmente vai proporcionar para a gente, beleza? Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, isso é muito importante agora que definitivamente vai começar a temporada para o Atlético. E o que eu posso pedir para vocês também é por apenas R$ 5 virem membro. Lembrando que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 Pontos e todos os jogos do Atlético no Campeonato Paranaense você pode encontrar lá na KTO. O link está aqui embaixo. Você entrando com o meu link, você me dá uma moral muito grande e, óbvio, você ter acesso aos jogos do Furacão, competições internacionais, outros esportes. Vai lá, aposte com responsabilidade apenas maiores de 18 anos. Beleza, meu povo? Vamos começar a falar da escalação do Atlético para esse confronto contra o Paraná. E eu acho maneiro o jogo inicial, o jogo de estreia do Atlético ser contra o Paraná, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que, pô, dá um climinha, sabe? O Paraná pode estar na pior crise da sua história, mas, querendo ou não, o torcedor do Atlético ainda tem um certo ranço do Paraná. Então, para mim, a principal cota de interesse do Campeonato Paranaense é a rivalidade. Rivalidade contra o Paraná, rivalidade contra o Curitiba. Eu acho que é o mais legal da competição. Óbvio que o Atlético tem responsabilidade por ser o melhor time de levantar a taça e de ser campeão. Mas os jogos que o torcedor vai ter um pouco mais de interesse, com certeza vão ser esses. Porque, pô, vai zoar o rival, vai zoar aquele companheiro de trabalho. Então, assim, acho maneiro a gente já começar nessa aventura contra um rival que tá extremamente enfraquecido, né? Se o Curitiba tá enfraquecido, imagina o Paraná. Mas vai ser um desafio muito grande no quesito do Campeonato Paranaense ser um lugar pro Atlético remontar sua equipe, né? Eu não sei se vocês pararam pra pensar nesse aspecto, mas o Campeonato Paranaense vai ser um lugar que o Atlético vai ter que fazer essa versão 2025 do Furacão funcionar. A partir das ideias e do trabalho do Maurício Barbieri, mas principalmente a partir do desempenho dos jogadores. O Atlético ele tem um Campeonato Paranaense para se moldar como equipe. O Atlético tem um Campeonato Paranaense para se consolidar como equipe. Com todos os reforços que vem chegando, e volto a dizer, principalmente com o trabalho do Barbieri. Mas agora o Atlético tem Dudu, agora o Atlético tem Léo, agora o Atlético tem Léozinho, agora o Atlético tem Raul, agora o Atlético tem Falcão, agora o Atlético tem Luiz Fernando, sabe? Então é uma nova realidade que consiste num novo time e naturalmente consiste numa nova maneira de jogar também do que a gente vinha jogando na temporada passada. O trabalho do Barbieri tem alguns conceitos que a gente vai começar a ver nesse confronto contra o Paraná que são muito interessantes. Que é, por exemplo, a gente vê um Atlético com muita capacidade de pressão. O Bragantino do Barbieri pressionava maravilhosamente bem.
E é uma das heranças que eu espero que o Barbieri consiga trazer para o Atlético. Times rápidos, trocas de passe incisivas, sempre muito objetivas, sempre muito verticais. Obviamente, a gente está pegando os melhores momentos do técnico Maurício Barbieri, que também chega no Atlético para se reposicionar no mercado e para reconquistar a moral de um dos técnicos mais promissores do futebol brasileiro que o Barbieri já teve. Estou muito curioso para saber também como vai ser a questão da torcida, cara. A torcida pós-rebaixamento reencontra o Atlético exatamente nesse jogo contra o Paraná. Como é que vai ser essa relação? Como é que vai ser essa troca? Como é que vai ser esse primeiro encontro? Como é que vai ser esse cenário ali de vaias, de cobranças, de apoio? É uma das principais incógnitas para esse primeiro jogo dentro do estádio do Furacão, dentro da Arena da Baixada. Não vai ser fácil. Isso aí dá para falar com toda a tranquilidade do mundo. Não vai ser fácil a relação com o torcedor ao longo de todo o ano. E agora, começando a falar sobre a escalação, o Atlético deve ter Mikael no gol. O Léo Link ainda se fala muito da possibilidade de transferência. Mikael começa como titular. A defesa deve ter Rainen Palacios, deve ter Lucas Belezi, deve ter Léo Pinheiro e deve ter também na lateral esquerda o Fernando. Basicamente uma defesa nova em relação da temporada passada. Muita expectativa na estabilidade do Belezi. O Belezi é um jogador que já veio de uma reta final de temporada muito positiva. Se ele continuar nessa tomada, acho que assume a posição até com certa tranquilidade. Muita expectativa no que vai ser o Léo nessa questão de saída de bola, de qualificar esse primeiro passe. Acho que a gente vai ter uma saída de bola melhor do que da temporada passada. Acho que nenhum dos nossos zagueiros constrói melhor que o Léo Pelé. O próprio Fernando ganhando espaço na lateral esquerda. Uma caminhada do Fernando titular que começa lá em 2023. A chegada do Esquivel dá uma interrompida, mas agora ele volta a assumir esse papel. E o Fernando, quando teve sequência, quando teve essa titularidade, foi muito bem, um dos principais jogadores do Atlético. Então, uma defesa reformulada. E acho que a gente pode falar sobre a dupla de volantes, que tem uma tendência defensiva muito grande. Filipinho e Raul, assim, pro jogo do Barbieri acontecer, precisam se entender de primeiro. Precisam se entender de maneira quase que instantânea. São dois jogadores de pegada, a gente precisa entender quem vai ter mais responsabilidade de criação, quem vai ter mais responsabilidade de passe. Tô muito curioso para saber como vai ser a dinâmica desses dois juntos. Mas muito curioso mesmo. Porque a gente perde um Fernandinho, que era esse cara mais construtor, a gente perde o Fernandinho, que era esse cara que comandava mais o meio, e aparentemente nenhum tem essa capacidade de passe para preencher o que o Fernandinho deixou, preencher as lacunas que o Fernandinho deixou. E no quarteto ofensivo para esse jogo, a gente deve ter ainda Thomas Coelho pela ponta esquerda, né? O Coelho, ele tá virando uma situação curiosa, né? Porque eu acho que até depois da transferência do Canóbio, o torcedor, ele fica um pouco ansioso no sentido de, puta, será que o Coelho vai sair? Será que o Coelho vai sair? Será que o Coelho vai sair? E no final das contas ainda não tem nada muito concreto em relação à saída do Coelho. Então a gente tem no Coelho uma das principais referências técnicas do Atlético. Esse vai sair, vai ficar, eu acho que ele assusta, eu acho que ele amedronta, mas eu acho que hoje o torcedor do Atlético pode comemorar a permanência do Coelho, pelo menos por enquanto. Aí você tem Bruno Zapelli sendo esse camisa 10, organizador, cerebral. Tenho certeza que se o Barbieri valorizar o jogo que ele prometeu lá na Rede Furacão, de um jogo mais protagonista, de um jogo que o Atlético vai ter mais a bola, o Zapelli naturalmente vai ser um dos principais jogadores, isso aí eu não tenho muitos questionamentos. Na outra ponta, o Luiz Fernando, né? Mais um reforço, mais uma estreia. Que o Luiz Fernando consiga fazer uma temporada do jeito que ele sabe, com gols, participando bastante do último terço, sendo um jogador muito ativado, sabe? É uma das principais contratações que o Atlético faz pré-temporada, uma contratação que o Atlético ganhou uma concorrência difícil. E agora eu tenho certeza que o Luiz Fernando também vai querer chegar para fazer a diferença. E no comando de ataque, Matthews Baby, a recuperação de Matheus Babi. Dá para dizer que Matheus Babi finalmente vai ter a oportunidade de assumir o comando do ataque do Atlético, pelo menos até chegar um outro camisa 9. Vai corresponder ou não vai corresponder, aí não sei. E tem outras situações também aí para acontecer, Leozinho, alguns jogadores da base que geram muita expectativa, torcendo muito para ser uma temporada legal para o João, mas volto a dizer, uma temporada de reconstrução, uma temporada para se estabelecer, uma temporada para o Atlético voltar onde ele nunca devia ter saído. Série A do Campeonato Brasileiro. Valeu, meu povo. Tamo junto, é nóis.